Olá, meu povo, caros alunos, caras alunas. Vamos para mais uma aula de matemática. Encerramos o que a gente estava estudando até agora, que era a geometria analítica, e agora a gente vai para uma outra etapa, para um novo assunto, um assunto ótimo de ser aprendido, de ser estudado, até pelas aplicações práticas que a gente tem no dia a dia. Então, vamos para a nossa aula. Então, qual será o assunto da nossa aula, não é isso? Tem alguém curioso? Bom, vamos falar sobre Covid-19, professor, no Brasil. Tenha calma, né? A aula é de matemática, mas tem a ver com isso aqui. E a gente vai pegar o pé, vamos dizer assim, do que está no assunto da hora, que é a questão da pandemia, para introduzirmos o assunto que nós queremos desenvolver ao longo dos próximos dias, né, das próximas semanas. Então só se fala em Covid-19, tá? Então, certamente através da televisão, das redes sociais, vocês têm sido bombardeados com muita notícia, infelizmente algumas não verdadeiras, mas o que a gente vai mostrar aqui é mais verdadeiro, né? Eu procurei fontes mais seguras para poder estar mostrando esse material para vocês. Então, olha, aqui temos aqui uma tabela, né? Uma tabela que está mostrando o número de casos e de morte de coronavírus nos primeiros 12 dias de abril de 2020. Aí você tem aí os países, né? Os casos, em porcentagem, os óbitos, né? Tal. O objetivo aqui não é trabalhar isso aqui, apenas mostrar que essas informações sobre o Covid-19 estão distribuídas numa tabela. Né? Uma tabela é uma maneira de organizar informações. E isso tem a ver com o nosso assunto. Eu estou fazendo um suspense, não é isso? Mas é isso mesmo. Aí a gente passa para frente e temos mais informações sobre o Covid, que são os casos por dia no Brasil, né? Que desde o dia 29 de fevereiro até o dia 27 de maio, aqui um gráfico mostrando a quantidade de casos por dia nos respectivos dias. Tá? Eu tenho aqui a fonte de onde eu peguei essa informação. Tá? Então, veja que eu tenho aqui informações sendo apresentadas sobre um tema, no caso do Covid-19, mostrada por meio de um gráfico. Ainda continuando, nós temos o número de óbitos por dia. Agora é o número de óbitos, né? A partir do dia 17 de março até o dia 25 de maio. Então veja que essa informação também está sendo apresentada para o leitor através de gráfico. Temos mais um que mostra que faz um comparativo entre o número de mortos pelo Covid, o número de recuperados e aqui os casos que foram, né, considerados positivos, né? Temos aqui também do lado uma legenda, uma tabela mostrando o crescimento de casos e o crescimento de mortes de um dia para o outro. Né? Então, são informações também colocadas em uma tabela. E temos mais esse aqui, olha, que mostra como está a distribuição do Covid pelas regiões do Brasil. Né? Um gráfico chamado gráfico de pizza, mostrando o percentual aonde está distribuído os casos de Covid. Como vocês podem ver, o Sudeste concentra mais da metade dos casos. Tá? Temos aqui um gráfico também que eu achei interessante, mostrando como seria o crescimento da pandemia sem nenhum controle, né, sem nenhum isolamento social. Tá? Aqui, como é que ela ia crescer e como ela cresce tendo o cuidado da questão do isolamento social. E aqui eu tenho nessa linha a capacidade do sistema de saúde. Então veja que há um momento em que mesmo com o isolamento, o sistema de saúde, segundo esse gráfico, vai estar sobrecarregado. Se fosse sem nenhum controle, olha o que acontecia. Tá? Bem, o objetivo aqui nesta aula não é ainda a gente fazer esse tipo de análise. Mas o que eu quero que vocês
façam a associação é que nós temos aqui um conjunto de informações sobre o assunto do momento, que é a pandemia, ora representado em tabela, ora representado através de gráfico. E isso tem muito a ver com o assunto que nós vamos tratar a partir de agora, tá? Então, que assunto é esse que nós vamos estudar e que tem a ver com essas informações que foram apresentadas para a gente? O assunto, pessoal, é a estatística, tá? O assunto estatística é o que nós vamos estudar, acredito, durante todo o mês de junho, talvez pegue maio, não tenho certeza. Aliás, talvez fique para o segundo semestre, não tenho certeza, mas certamente o junho todo será falando sobre estatística. E o que é a estatística, pessoal? A estatística é uma parte da matemática que coleta, organiza e apresenta informações numéricas, além de obter conclusões a partir dessas informações. Então, o que eu mostrei anteriormente para vocês são gráficos que foram construídos, gráficos e tabela, que foram construídos a partir da coleta de informações, normalmente das secretarias de saúde, estaduais e municipais, e estes dados foram organizados, né? Eles foram coletados, depois eles foram organizados para serem disponibilizados para os interessados. A parte da matemática que trabalha com isso, com informações, com coleta de informações, com pesquisa de dados, com organização de dados e a posterior publicação, chama-se estatística. Tá? Ainda sobre essa questão de estatística, a gente vê muito nos anos eleitorais, quando aparecem aquelas pesquisas na televisão para intenção de votos, qual é o candidato que está na frente, qual é o candidato que está atrás, etc. e tal. Então, quem faz aquilo ali é a estatística. Às vezes a estatística é feita em ambientes mais próximos de nós. Por exemplo, na escola de vocês, na nossa escola, no José Cláudio de Araújo, a gente tem, né, estatística, né? Existe, final do ano é feita toda uma estatística da escola, quantos alunos foram aprovados, quantos alunos ficaram de recuperação, quantos desistiram. E isso é colocado em tabelas, isso depois é organizado em gráficos, com o objetivo de informar e de dar uma visão do quadro, no caso da escola. Tá? Essas ideias fundamentais da estatística, pessoal, elas são muito antigas, né? As civilizações antigas já usavam para contar a sua população, saber quantas pessoas tinha no seu exército. Era muito comum desde a antiguidade. Eu costumo até lembrar que Jesus Cristo nasceu no ano que houve um recenseamento, né? Quem conhece a história bíblica, lá narra na história dos evangelhos, narrada nos evangelhos, que Jesus nasceu exatamente no ano em que o imperador romano estava fazendo o recenseamento. Por isso que ele saiu de Nazaré, seus pais, Maria e José, saíram de Nazaré e foram para Belém, que era a cidade natal de José. E foi lá que Cristo nasceu. Então, mostrando aí na história, nos relatos históricos, que a estatística, há muito e muito tempo, que é utilizada pelos povos, pelas civilizações, pelos governos, né, pelos impérios. Tá bom? Então, esta primeira aula que nós vamos ter hoje é uma aula introdutória, uma aula de conceitos, de ideias, de definições. Não se preocupe que ainda não tem cálculo. Eu sei que vocês estão assim ansiosos, querendo fazer contas e tudo mais, mas ainda não vai ser hoje. A gente vai estar trabalhando a questão das ideias, dos conceitos estatísticos. Bom, passando à frente, vamos então conhecer alguns conceitos básicos de estatística. Tá? O primeiro conceito básico é população. O que é a população? É um grupo de indivíduos ou elementos que possuem pelo menos uma característica em comum. Quando se vai fazer uma pesquisa sobre a intenção de votos para um determinado cargo, prefeito, governador, presidente, por exemplo, quem é a população? São os eleitores. Então, os eleitores é a população. Qual é a característica dessa população? É o voto. Né? São as pessoas, a característica comum, que são pessoas que podem votar. Então, a população pode ser de pessoas,
Eu posso ter uma população de animais também, né? Por exemplo, como é que os biólogos descobrem que determinada espécie animal está correndo risco de extinção? Através de uma coleta de dados, um recenseamento daquela população. Pode ser uma população também de objetos. Por exemplo, como é que o mercado sabe qual foi o carro mais vendido no ano de 2019? Uma pesquisa com objetos, no caso, veículos, tá? Uma outra coisa importante, um outro conceito importante da estatística são as variáveis. O que são as variáveis? São as características de uma população que serão estudadas. A população vai ser estudada, sim, mas o que é que eu quero saber dessa população? O que eu estou querendo saber da população é a variável. É voto? Então, a característica, a variável, é voto. No caso da Covid-19, saber as pessoas que foram infectadas, né? É a variável comum. Quem foi infectado? Exemplos de variáveis: idade, tempo de duração de uma lâmpada, período de reprodução de uma determinada espécie, etc. Pessoal, estas variáveis elas têm uma classificação, tá? Então, essas variáveis elas são classificadas em dois tipos. Elas são qualitativas ou quantitativas. Preste bem atenção. As variáveis estatísticas podem ser qualitativas ou quantitativas. Quando é que ela é qualitativa? É só você se ligar no nome. Qualitativa vem de qualidade. Então, uma variável estatística é qualitativa quando os valores não são numéricos. Ou seja, o que representa essa variável não é um número, mas uma qualidade, uma característica, um nome. Por exemplo, sexo, masculino, feminino, não é número. Esporte, futebol, basquetebol, voleibol, handebol, natação. Veja que não é número, é nome. Cor, branco, preto, azul, vermelho. Meio de comunicação, celular, né, televisão e etc. Veja que todas essas variáveis são representadas por uma qualidade, então por isso qualitativa. Mas estas variáveis qualitativas ainda têm uma subdivisão. Elas podem ser de dois tipos. Ou seja, uma variável que é qualitativa, ela pode ser qualitativa ordinal. Quando é que ela é qualitativa ordinal? Quando ela indica ordem. Por exemplo, o nível de escolaridade das pessoas. Aí eu pergunto, ei, qual é o nível de escolaridade? A resposta é assim: ensino fundamental, botou um Lzinho aqui, né? Ensino médio e ensino superior. Veja que ensino fundamental, ensino médio e ensino superior indicam uma ordem do menor para o maior, não é isso? O ensino fundamental quem estudou pouco, o ensino médio quem estudou mais e o ensino superior quem estudou mais ainda. Então isso indica uma ordem. E ela vai ser qualitativa nominal quando não indicar ordem. Por exemplo, a cor dos olhos. Quero saber a cor dos olhos dos alunos do terceiro ano A, ou do terceiro ano C, ou do terceiro ano D. Então, a cor dos olhos vai ser azul, castanho, preto, verde, amarelo, não é isso? Então, não indica ordem, porque o olho azul e o olho verde não tem um melhor do que o outro, maior do que o outro. Então, ela é qualitativa nominal, tá bom? Então, qualitativa dividido nesses dois segmentos aqui. A outra classificação para variáveis é quantitativa. Aí, quantitativa vem de quantidade. Aí, os seus valores são representados por números, são numéricos. Por exemplo, a altura. Se eu perguntar qual é a sua altura, Carlene, qual é a sua altura, Tânia? Tá? Qual é a sua altura, José Lucas? Você vai responder isso com um número.
1,60 m, 1,62 m, 1,70 m, veja que é um número. A massa, quantos quilos você tem? Né? A massa é um número. O preço de uma mercadoria é um número. Tá? O número de irmãos que você tem, também é representado por um número, então isso são variáveis quantitativas, porque são representadas por quantidade. Mas essas variáveis quantitativas, elas também têm uma subdivisão. E aqui eu queria que vocês ficassem bem atentos. Ela pode ser quantitativa discreta ou quantitativa contínua. Preste bem atenção. Quando é que é quantitativa discreta? Quando ela é representada por um número, mas este número, pessoal, é um número inteiro. Na variável quantitativa discreta, o número que representa essa variável, obrigatoriamente, é um número inteiro. O que é um número inteiro, professor? É um número que não é quebrado, meu amigo. Tá? Então, por exemplo, se eu perguntar quantos alunos tem nessa turma? Resposta: 28, 25, 32. Não é possível responder essa pergunta dizendo tem 31,3 alunos, tem 29,5 alunos. Não é possível fazer essa resposta. Então, o número de alunos é uma variável quantitativa, porque é uma quantidade, e é discreta, porque o número que vai representar, obrigatoriamente, é um número inteiro, ou seja, não pode ser quebrado. E quando é que ela vai ser quantitativa contínua? Quando ela puder ser quebrada. Quando puder ser um número quebrado. Não precisa ser um número quebrado, mas quando for possível, eu usar um número quebrado para representar. Quer ver um exemplo? A medida da sua altura. Se eu perguntar qual é a sua altura, você vai dizer, eu tenho 1,72 centímetros. Então, você tem 1,72 metros. Quebrado. Claro, você pode ter 2 metros fechados. Qual é a sua altura? 2 metros. Ela vai deixar de ser contínua porque está fechado? Não, ela é contínua. Porque você tem que entender que o que importa é se esta variável pode ou não ser representada por um número quebrado. Se ela puder ser representada por um número quebrado, então ela será quantitativa contínua. Se ela não puder ser representada por um número quebrado, ela será quantitativa discreta. Ok. Eu estou passando aqui rápido, mas não se preocupe não que isso aqui tem no livro de vocês, tá bom? Vamos em frente. Outro conceito importante em estatística, amostra. Pessoal, numa pesquisa, nem sempre é possível estudar todos os elementos da população. Vai se fazer uma pesquisa para saber a intenção de votos para a presidência da República Federativa do Brasil. Ora, nós temos mais de 100 milhões de eleitores no Brasil. Então, não é possível que nenhum instituto, Ibope, Datafolha, sei lá quem for, faça essa pesquisa com todo mundo. Não dá para fazer com todo mundo. Então, o que ela faz? Ela pega uma amostra, ou seja, ela pega uma parte da população, tá? Para fazer a pesquisa. E o resultado que é encontrado nessa porção da população, chamada amostra, diz que vale para a população inteira. Por isso que tem a margem de erro na pesquisa para voto, né? Porque você não fez a pesquisa com todo mundo. Tá? Importante, para que as informações obtidas a partir de uma amostra seja real e confiável, a amostra deve ser representativa e imparcial, ou seja, escolhida ao acaso. O que isso quer dizer? De novo, estamos fazendo uma pesquisa para presidente do Brasil. Ora, o Brasil é muito grande. Nós temos o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E dependendo da região, as pessoas podem ter tendência a votar mais num candidato e menos em outro. Não é assim?
Claro que é assim. Então, por exemplo, não se pode fazer uma pesquisa para presidente do Brasil ouvindo apenas pessoas que moram no Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Não pode fazer, porque aí não seria representativa. Então, para ficar bem representativo, você tem que pegar gente do Norte, gente do Nordeste, gente do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. E estas quantidades devem ser proporcionais, né? Devem ser proporcionais à população daquelas regiões para que você tenha um resultado mais fiel à realidade, tá? E tem que ser imparcial, obviamente, né? O pesquisador, quem está fazendo a pesquisa, quando vai escolher essa amostra, ele não pode ter a tendência de escolher já pessoas que ele acha que podem votar no candidato A ou no candidato B. Tem que ser um sorteio aleatório para fazer esta escolha, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender direitinho. O exemplo diz o seguinte: uma agência de turismo tem 2.500 clientes cadastrados. Para melhor atendê-los, foi pesquisada a preferência em relação ao tempo de duração, ao preço, ao número de acompanhantes, ao número de passeios e à qualidade do serviço prestado durante uma viagem. Foram consultados de modo imparcial 700 pessoas. Então, a gente vai fazer algumas perguntinhas aqui e tentar responder. Primeira pergunta: quantas pessoas tem a população estatística envolvida nesta pesquisa? Um segundo para você pensar. Quantas pessoas? Hã? Não estou ouvindo. Ah, certo. Deixa eu ver se está certo mesmo o que você falou. 2.500 pessoas. Perfeitamente, quem respondeu 2.500. Por quê? Porque a população é o total de pessoas envolvidas e o total de pessoas são os 2.500 clientes cadastrados lá na agência de turismo. Então, a população, 2.500 pessoas. Outra perguntinha. A amostra pesquisada foi de quantas pessoas? Como está dito, não foi feita a pesquisa com todo mundo. Foi pegada uma parte para fazer a pesquisa. Quantas pessoas são? Exatamente. 700 pessoas é a nossa amostra. C. Quais foram as variáveis qualitativas pesquisadas? Vamos lembrar. Qualitativa são aquelas variáveis que não podem ser representadas por número, elas são representadas por palavra. Ora, o que era que a agência queria saber dos seus clientes? A preferência em relação ao tempo de duração. O tempo de duração é uma qualidade? Responde uma qualidade? Não, é um número. O preço é um número. Número de acompanhantes? Um número. Número de passeios? É um número. Qualidade do serviço prestado. Se perguntar, ei, qual é a qualidade do serviço prestado? Você vai dizer o quê? Bom, ótimo, ruim, péssimo, horrível. Não é assim? Então, a variável qualitativa, só tem uma no caso, é a qualidade do serviço prestado. Porque é respondido por uma qualidade. Quais foram as variáveis quantitativas discreta? Lembrando, quantitativa discreta vai ser uma quantidade, vai ser um número, e esse número, obrigatoriamente, como é discreta, tem que ser um número inteiro, não pode ser número quebrado. Então, vamos lá. O tempo de duração de uma viagem, obrigatoriamente, tem que ser um número inteiro? Não. Pode ser 2 horas e meia, 2,3 horas, então não é. O preço pode ser quebrado? Claro que pode ser quebrado, né? R$ 4.325,72, então pode ser quebrado. Número de acompanhantes? Número de acompanhantes é um número que eu vou responder e ele obrigatoriamente é inteiro, porque eu vou levar um acompanhante, 2 acompanhantes, 3 acompanhantes, 4 acompanhantes. Eu não posso levar 5 acompanhantes e meio. Portanto, número de acompanhantes é uma variável quantitativa discreta. Número de passeios também é um número inteiro.
Qual é o número de passeios? 2 passeios, 3 passeios, 4 passeios. Não existe 3 passeios e meio. Passeio inteiro. Então, as variáveis quantitativa e discreta são o número de acompanhantes e o número de passeios. Isso? Quais foram as variáveis quantitativas contínuas, aquelas que vão ser representadas por uma quantidade e essa quantidade pode ser quebrada? A gente já analisou. Tempo de duração da viagem pode ser um número quebrado e o preço também um número quebrado. Pessoal, por enquanto é só. A gente está na parte conceitual. Eu vou passar depois, logo abaixo nas atividades, uma atividade do livro para vocês fazerem. Lá no livro tem isso aqui que eu expliquei para vocês, então vocês podem dar uma lida, devem ler, na verdade, as páginas, eu estou propondo lá a leitura do livro, e depois vão resolver uma atividadezinha também do livro sobre essa parte conceitual de estatística. Tá bom? Então, espero que tenham entendido. Um tchauzinho para vocês e fui!